Voltamos com Revista TST e chegou a hora de conferir uma dúvida trabalhista enviada nas nossas redes sociais com a hashtag QueroPost. E hoje no quadro Quero Post a gente esclarece a dúvida do Kel, que mandou a pergunta pelo perfil do TST no Instagram. Ele quer saber, o jovem aprendiz tem direitos trabalhistas? Em caso de acidente de trabalho, o jovem ou a família pode receber algum tipo de indenização? Veja na reportagem. Ingrid tem 19 anos e está vivendo a primeira experiência profissional como jovem aprendiz. Ela trabalha na administração de um laboratório de exames clínicos em Brasília. Eu estou adorando, sinceramente, eu acho muito bom. Como é a primeira experiência, elas estão tendo muita paciência para me ensinar tudo que eu preciso. Às vezes, quando elas pedem alguma coisa para mim e eu não sei, elas sentam comigo, explicam mais de uma vez se for preciso. E aí, conforme elas estão pedindo, eu vou pegando a prática. Se eu tiver alguma dúvida, eu posso perguntar a qualquer hora. Ela cumpre jornada de 4 horas de trabalho de segunda a sexta-feira e recebe uma bolsa de cerca de meio salário mínimo. Como é a primeira experiência, eu não acho pouco. Eu acho que já é suficiente e eu ajudo em casa com as necessidades que minha mãe e meu pai precisam. Como eles sempre ajudaram a gente tenta agora começar a retribuir. E é bom para começar a criar nossa independência. A garota e outros 100 jovens aprendizes contratados pela empresa passaram por um criterioso processo de seleção. Nós avaliamos e buscamos jovens aprendizes que tenham comportamentos, valores, atitudes alinhadas com a nossa cultura, com o que a gente defende, com o que a gente prioriza nos nossos colaboradores. A parte técnica a gente deixa um pouco mais de lado, porque a gente entende que faz parte da empresa o papel de desenvolver e capacitar esse jovem no mercado de trabalho, e avaliamos mais as questões comportamentais, o jeito, se parece com a organização. A Lei 10.097 de 2000, conhecida como Lei da Aprendizagem, foi criada com o intuito de garantir direitos trabalhistas ao jovem e facilitar a inserção dele no mercado de trabalho. Por se tratar de um contrato especial, o empregador precisa obedecer a alguns critérios. A duração do contrato não pode ultrapassar 2 anos. O contratado deve ter entre 14 e 24 anos de idade e é preciso estar inscrito em um programa de aprendizagem técnico-profissional. No caso de pessoas com deficiência, os prazos podem ser prorrogados. A jornada de trabalho se limita a 6 horas diárias, podendo ser prolongada até 8 horas para aqueles que já concluíram o ensino fundamental. A Lei da Aprendizagem ainda determina que devem ser anotados na carteira de trabalho de cada jovem o salário mensal e os direitos previdenciários, como o recolhimento obrigatório de 2% sobre o valor da remuneração para a conta vinculada ao FGTS. Todas as empresas de médio e grande porte são obrigadas a contratar o equivalente a no mínimo 5% e no máximo 15% de aprendizes em relação ao número total do quadro de empregados. Elas também têm o papel de contribuir para a formação profissional, social e psicológica desses jovens. Perto de completar 2 décadas, o texto da Lei da Aprendizagem foi alterado pelo Decreto 9.579 de novembro do ano passado. Um dos pontos acrescentados foi que a manutenção do contrato de jovem aprendiz depende da confirmação de matrícula e frequência na escola para aqueles que ainda cursam ensino fundamental ou médio. O ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Breno Medeiros, observa que o decreto também explicou melhor quais são as áreas de atuação desses jovens nas empresas. Existe esse percentual de 5% a 15% que, em algumas atividades, ao se fazer o cálculo, é 5% a 15% de todos os empregados da empresa. Mas a lei já excepciona que existem certas situações, como gerentes, eles não vão entrar nesse cálculo, porque o jovem aprendiz não vai ser gerente, não pode ser contratado como um gerente já de primeiro, ele está aprendendo. Então, gerentes e outros em que há necessidade de formação superior, nesse caso, eles não vão entrar nesse cálculo. No caso de acidente de trabalho, o ministro explica que estão garantidos ao jovem aprendiz todos os direitos previstos na Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT. A lei estabelece que o acidente de trabalho ele tem 2 modalidades. Ele tem o acidente típico
e a doença profissional. O acidente típico é aquele que, por um acaso, ele corta um pedaço de um dedo ou tira pode ficar cego. No momento em que acontece o acidente. A doença profissional ela é lenta, ela vai ocorrendo por uma má postura, por uma falta de um exercício ocupacional naquele momento. Então, se o empresário, ele gerar esse tipo de atividade, isso quer dizer, se ele por culpa ou por dolo, ele fizer com que a pessoa seja incapacitada, mesmo de forma parcial, o empregador vai responder por essa incapacidade. Então, essas três vertentes, dano material, dano estético, dano moral, são assegurados também ao jovem aprendiz.